Você saberia me explicar como dizer hood em português? O que significa hood? Quando você vê assim, quando você escuta e vê essa palavra na tela, você sabe bem o que significa ela? Porque ela não é uma palavra para iniciante. Você pode até saber o que ela é, mas não entender. Se você entender bem o sentido de hood, você vai começar a entender como é estar no nível avançado de inglês, um nível quase fluente, porque o conceito dela é uma coisa mais avançada. Então eu vou lhe mostrar nesse vídeo porque eu considero hood um bom indicativo se você está avançando no inglês. Olá, aqui é Matheus Dantas e hoje eu vou te trazer uma explicação completa sobre hood. Essa simples palavra aí, essas quatro letras H-O-O-D, ela traz um significado que não dá para eu pegar uma palavra só e lhe dizer exatamente o que é. Por que isso? Eu digo isso porque existem coisas no inglês que são concretas. Eu gosto de fazer uma diferenciação. Existe uma coisa concreta, uma coisa abstrata. Então, se eu simplesmente disser para você um apple, se eu pronuncio apple, mostro a escrita de apple, provavelmente você vai associar com a imagem de uma maçã. É muito simples. E para quem é básico no inglês, isso é normal, isso é até bom, porque no inglês mais básico dá para a gente ser bem concreto. Eu posso dizer, olha, isso aqui é apple, maçã. Table, mesa. Ball, bola. Tem muita coisa que dá para fazer. Mas quando o inglês fica mais complexo, você vai avançando mais, você chega a ser um intermediário, um avançado e por aí vai, chegando numa fluência, você vai descobrir que em inglês ele se torna um pouco mais abstrato. Então vamos lá, mas digamos que você não sabe disso que eu estou dizendo aqui para você agora. Você simplesmente viu o hood, aí diz assim, o que é isso? Eu quero descobrir o que é isso. Você pode ir no Google, no dicionário e simplesmente soltar lá. Vamos lá, vamos ver o que, é que ele me dá, o que, é que ele vai me dizer. E ele vai lhe dizer, de um jeito bem simples, que hood significa capuz. É bem provável que é isso que você vai ver. E é o que eu tenho aqui, vou mostrar para você. Isso aqui, no caso, um capuz, né? Você vai usar. Você pode ter uma coisa dessa aqui, colocar na sua cabeça. Agora, por que eu considero ela abstrato? Porque eu posso sim dizer que ela é capuz, mas eu quero que você entenda por que aquilo. Eu quero que você olhe para hood e não imediatamente pense num capuz. Eu quero que você olhe para hood e pense numa coisa quase como se fosse algo que vai agregar outras coisas, uma bolha, uma cobertura, alguma forma de limitar, de pegar um certo grupo de coisas e juntar e criar esse agrupamento, esse conjunto. É isso que eu estou fazendo. Porque se você parar para pensar, é isso que eu estou fazendo aqui com a cabeça. Agora, existe um outro contexto, por exemplo, se você tiver como seu carro e eu disser para você assim, abra o hood do seu carro. Você entenderia alguma coisa? Se você só enxergar hood como um capuz, como é que você vai entender isso no contexto de um carro? Pois, na verdade, o hood, digamos assim, do seu carro é o capô. É o capô. Então, essa parte é uma parte que está, de novo, por isso que é tão importante não enxergar hood como exatamente um capuz. Mas a ideia é uma coisa mais abstrata do que ele significa, porque o capô está envolvendo ali, está agrupando, está guardando, está cobrindo, criando uma cobertura ali em cima de uma parte importante ali do seu carro, onde tem um motor e todas as outras peças ali importantes. Olha um outro exemplo aqui também. Ele pode ser hood, eu posso usar ele quase como um sufixo de outras palavras, como por exemplo, você já deve ter ouvido neighborhood. Talvez você ache que saiba exatamente que neighborhood é o quê? Um bairro, né? É assim que muitas vezes a gente pega a palavra neighborhood e chama de bairro. Na verdade, o que é neighborhood? Neighbor. Neighbor é vizinho ou vizinha, é a palavra para vizinho. E hood, como eu disse, eu quero que você tenha na cabeça essa ideia abstrata de algo que vai cobrir, né, um agrupamento. Então, um neighborhood vai ser vizinho e um agrupamento, uma junção ali, um hood de vizinhos. Ou seja, aí a gente pode interpretar como um bairro, mas seria melhor interpretado como uma vizinhança. É o quê? É um agrupamento de vizinhos, então é uma vizinhança. Mas a gente chama neighborhood de bairro porque é um jeito da gente interpretar, porque na verdade bairro não existe. Por exemplo, nos Estados Unidos, se você for ver como funciona um país em termos de geografia, não tem necessariamente bairros como você pensa no Brasil. Porque tem estados, tem condados, que aí é a coisa que não tem no Brasil, condados, tem cidadezinhas bem pequenininhas, mas não tem necessariamente um bairro. Só que aí, como muita gente, para facilitar o entendimento, porque às vezes
não consegue sair daquele paradigma de como você enxerga as coisas, pode ser que você não consiga entender como é que não vai ter bairro, se minha vida toda no Brasil eu sempre tive bairro, sempre vi bairro. Então, por isso que neighborhood acaba sendo interpretado, até principalmente em filme, quando alguém vai falar neighborhood, é normal que a legenda dê bairro ali. Isso é só para facilitar seu entendimento, mas bairros mesmo não existem. Mas a gente pega neighbor, vizinho, hood, um agrupamento, e esse agrupamento de vizinhos, essa vizinhança, a gente acaba chamando de bairro. Mas na verdade eu quero que você entenda isso, essa coisa abstrata. Neighborhood, na verdade, é uma vizinhança. E aí um outro jeito de usar isso como um sufixo seria, por exemplo, se eu pegasse fatherhood. O que você entenderia? Vamos por esse mesmo contexto. Fatherhood. Father, que é pai, e hood, esse agrupamento, essa bolha, essa cobertura de coisa, então, de vários pais juntos seria o quê? Uma paternidade. Se você perguntasse, ei, como alguém que acabou de virar pai, aí você diz, como é, você está bem-vindo à paternidade, o quê? Bem-vindo a ser um pai. Seria o quê? Bem-vindo a fatherhood. Aí você percebe, quando você entende isso, fica tão mais fácil aprender inglês, fica tão mais natural, mais normal, o inglês flui tão melhor, que aí você começa a brincar com isso. Espera aí, então, se eu digo fatherhood é isso, eu posso mexer como seria uma irmandade, por exemplo. De várias mulheres juntos criam uma irmandade. Seria o quê? Uma sister, que é irmã, sisterhood. Uma irmandade, sisterhood. E por aí vai. E aí você pode brincar com essa palavra hood, porque você entendeu ela no sentido abstrato, e não uma coisa assim, uma tradução concreta, que isso tem que ser isso, essa palavra tem que ser aquilo, uma coisa mecânica e chata, que em inglês não é assim. Em inglês é muito mais objetivo, muito mais prático, e você tem que entender a ideia por trás das coisas, tem que aprender a pensar daquele jeito, e não necessariamente pegar uma palavra de dicionário, isso é aquilo, e ponto final. Inclusive aqui é chamado de hoodie, que é um apelidozinho, um hoodie, que seria um apelido, como está aí na tela, botam o IE no final, hoodie, que é o capuz que você usa. E me veio agora na cabeça também sobre filme, você já deve ter assistido Robin Hood, que é assim que a gente fala. A pronúncia está totalmente errada, né? A brasileirando eu estou chamando de Robin Hood. Robin Hood seria Robin Hood. Então, se você pegar a ideia desse Robin Hood, Hood não é bem o sobrenome dele, né? Mas a gente chama ele de Robin Hood. O sobrenome dele não é esse, mas o que ele faz? Ele tira do rico para dar para o pobre, né? Então, de certa forma, ele está fazendo uma coisa ilegal, está roubando. Então, Robin do capuz, porque Hood significa isso nesse contexto. Então, é o Robin do capuz, porque ele coloca isso e vai fazer o que ele faz. Ele vai tirar dinheiro do rico para dar para o pobre, então ele vai fazer ali um crime, vai roubar para poder entregar para outras pessoas. Então, associa-se essa ideia de fazer um crime com colocar um... Não estou dizendo, claro, que quem usa isso, quem vai colocar um capuz, está fazendo crime. Não, mas é uma associação de que ele colocou isso para se esconder, para que não vejam quem ele é, e ele vai e faz o que ele faz. Então, é daí que chama de Robin Hood. Hood não é necessariamente o sobrenome dele. É a ideia do capuz que ele coloca para fazer as coisas. E talvez você tenha assistido esse filme, Robin Hood, e provavelmente você, assim como eu, mesmo eu falando inglês, brasileirando, falando português, eu não vou dizer Robin Hood. Não vou. Brasileirando mesmo, a gente chama de Robin Hood mesmo, é normal, não tem nenhum problema disso. Mas é interessante você saber a origem disso, entender por que a pronúncia certa é Robin Hood e entender a origem desse Hood, que também pode ser aplicado aqui. O mais importante do que você entender esse Hood é você ser apresentado a uma forma de pensar diferente, que em inglês não é só decoreba, não é só memorizar vocabulários ou regras gramaticais ou até pronúncias específicas, mas você está sendo convidado a entrar num mundo diferente e a pensar diferente, e esse é um passo primordial para um dia você alcançar a fluência em inglês. Obrigado por ter assistido, por ter chegado até o final e até o próximo vídeo.